Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Tudo bem, gente? Sorrisos para vocês, bem-vindos e bem-vindas. São exatamente 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e o mundo mais uma edição do Conexão Tucum. Os assuntos mais importantes da atualidade sob o ponto de vista progressista. Agora, na página do Facebook do Na Raça e na Paz, o Conexão Tucum, com Marcelo Alencar, diretamente de Fortaleza, Patrícia Ribeiro, nossa gaúcha tchê, que está em Salvador. Hoje não teremos a presença do nosso querido Hudson Rodrigues, que se encontra com a esposa um pouco necessitada de seu suporte, então hoje a gente não conta com o Hudson, e estou eu aqui, José Braga, diretamente também de Salvador, falando para todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. O Conexão Tucum é um oferecimento da gente mesmo, que se prepara, faz o card, pensa no tema, etc, etc. Bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem reprise no YouTube e outros conteúdos postados no Instagram, no Twitter, sempre no @Na Raça e na Paz. Conexão se inspira no simbolismo do Anel de Tucum, que representa o engajamento com causas sociais, como principalmente a justiça e igualdade para todos, a partir de uma mística. Também usam o Anel de Tucum pessoas que estão ligadas às causas sociais e acreditam no mundo mais igualitário. Quero desejar boa noite para nossas colegas de bancada. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Paty? Como é que vocês estão? Oi, Olá, boa noite para todos. Fala, Paty. Boa noite a todas, todos e todes, para o Brasil, para o mundo, e principalmente para Salvador, né? Que hoje faz 472 anos. Nossa terra escolhida, né, Braga? Eu com o Dendê Card, ele com o Berimbau Card, a gente vai seguindo aqui há alguns anos. Então, um especial salve para todos os soteropolitanos e soteropolitanas. Oi, pessoal, boa noite. Hoje tivemos um dia super agitado nesta desrepública, neste desgoverno, mas eu espero que hoje a gente possa trazer uma mensagem pacificadora, uma mensagem que seja transformadora, na verdade, e de esperança num momento tão delicado. Essa semana tem algumas datas que são bem relevantes na nossa história. O 31 de março foi o dia do golpe militar de 64. Então, algumas coisas que estão acontecendo, essa militarização no governo, Bolsonaro se tremendo aí, pressão do Centrão, pressão do topo da pirâmide. Temos muitas coisas para refletir hoje, mas deixa o Braga aí introduzir o nosso tema. Então, gente, hoje a gente vai tratar daquilo que Marcelo trouxe, daquilo que Paty trouxe, o aniversário de Salvador. Salvador, muito obrigado. Só tenho a agradecer essa terra maravilhosa também. Aqui de Haiti, e só tenho gratidão demais a essa boa terra. Mas também vamos falar sobre a Semana Santa, né? Estamos dentro da Semana Santa. Eu me lembro que Conexão Tucum começou ano passado já no segundo semestre, então a gente não alcançou essas datas assim, dos ciclos religiosos litúrgicos, digamos assim, da liturgia, que são mais relevantes, como o tempo da Páscoa. E a gente entendeu que essa semana seria uma semana para pautar, já que essa questão do Conexão Tucum, da mística, do Anel de Tucum, seria também pertinente. E a gente vai trazer uma abordagem bem específica, apesar de que a gente abre aqui um leque para todas as outras possibilidades. Antes, porém, de entrar de cheio no tema da Semana Santa, quando a religião se une ao poder do Estado para produzir perseguição, tortura e morte, Marcele vai trazer um texto que, enfim, ela compartilhou conosco esses dias, para a gente poder acender um pouquinho as centelhas, né? E aí, a partir daí, a gente desenrola a conversa, tá bom?
Então, Marcele, por favor, você, e aí a gente engata. Gente, esse texto não é meu, é um texto de um escritor polemizador, problematizador, chamado Anderson França. Ele é autor da coluna de terça, tem essa página no Instagram e no Facebook. Ele escreve direto. Eu não sei se vocês viram a polêmica da Xuxa recente. A Xuxa pediu desculpas se referindo a ele, que ele tinha dito a ela que ela fizesse um pedido de desculpas antes de dormir. Então, esse é o Anderson França. Mas esse texto ele trata especificamente do caso do policial de Salvador, que foi morto quando estava em surto, né? Mas ele traz uma reflexão que amarra um pouco o que eu imagino que a gente vai tratar hoje. Esse Estado que se ancora num fundamentalismo religioso e que, na verdade, está propagando ódio e violência. Então, eu vou ler o texto para vocês porque eu acho que esse texto faz uma boa amarração. Quando eu era criança e ia para a igreja com a minha avó, o pastor dizia que o inferno não se farta de fogo. Era uma imagem horrível. No fim do mundo, Deus ia lançar as pessoas num abismo em chamas. E essas chamas nunca apagarão. E o fogo nunca estará farto. Nunca. Rapaz, eu nem dormia direito. Filme de Fred Krueger, para mim, era bananada. Bagulho tenso era Jesus jogando os frequentadores do Cacique de Ramos no inferno. Eles e o pessoal que jogava flipper. Jesus voltando, Reagan e Thatcher arrochando o neoliberalismo e matando pessoas. Jesus preocupado com o Anderson, de 9 anos, que estava no flipper, jogando Pac-Man. Essa era a preocupação de Jesus. Eu cresci e entendi as figuras de linguagem, tanto que estou usando várias aqui contigo. Mas a imagem do abismo que não se farta de fogo ficou na minha mente. Sabe onde eu vejo isso hoje? Bia Kicis. Não apenas ela, posso englobar tudo com um nome que virou sinônimo de inferno: Bolsonaro. Esse pessoal se alimenta de caos. Eles são o abismo que não se fartará jamais de fogo, e corpos. Ontem, um PM foi baleado e morto por colegas de farda, na Bahia. Esse PM, por baixo da farda dele, tinha um homem jovem que ingressou na polícia com o sonho de combater o crime. A gente sabe que PM nenhuma nesse país tem o poder de acabar com o crime. Mas o jovem que morreu ontem, morreu porque sua mente, seu coração, seu intelecto, sua razão, sua forma de observar o mundo e interpretá-lo foi corrompido pelo discurso de Jair Bolsonaro. Primeiro, Bolsonaro deve ser responsabilizado pelas mortes por cloroquina, por Covid e por este policial. Porque a política de Bolsonaro se baseia em duas coisas: ódio e mentira. E ódio e mentira não são capitais políticos, até que alguém decida se rebaixar a isso. Bolsonaro e muitas pessoas da direita brasileira acenderam o ódio e mentiram para chegar ao poder. O efeito disso, do ponto de vista social, psicanalítico, comportamental, é gravíssimo. Famílias separadas, país polarizado, ódio generalizado, vingança como um sentimento que surge no meio dessa relação onde pessoas passam a se encarar como inimigas. Nós precisamos atentar para os efeitos psicológicos do discurso nocivo e genocida da direita brasileira. No começo, odiavam pretos, pobres, gays. Agora odeiam todos que não estão com eles, até policiais. Este policial morreu tomado pelo ódio e pela mentira que cresceu dentro dele, e ele perdeu totalmente o contato com a realidade. E se agarrou no discurso criminoso de Bolsonaro, Bia Kicis, Daniel Silveira, Carla Zambelli e tantos outros meliantes com mandato. Essas pessoas atearam fogo na sociedade brasileira. E esse PM, obediente a eles como homem-bomba do Estado Islâmico, com o cérebro lavado e enxaguado no ódio, ele mergulha na irrealidade e pinta o rosto, informando a todos que está incorporado, possesso por esse demônio que emana do condomínio Vivendas da Barra,
espírito imundo que mora naqueles corpos e que se apodera de tantas pessoas que hoje não reconhecemos mais. Bolsonaro é um vírus, um espírito maligno, um emissário da morte, e sua política é o abismo que não se farta do fogo. Depois da morte do PM, que atirou contra os colegas de farda, Bia Kicis veio a público fazer exatamente isso, lançar mais fogo. Incentivou um motim na PM da Bahia, porque ela disse que o PM foi morto por não querer prender uma pessoa que quebrava o confinamento imposto pelo governador, o que o presidente chama de estado de sítio. O presidente culpa os governadores. A culpa é dos governadores. Nós estamos diante de uma ilusão. Bolsonaro é um santo. A culpa é dos governadores que querem prender o povo. As pessoas não estão morrendo da Covid. O mundo não está no colapso. A Terra é plana. Hitler era de esquerda, o comunismo destruiu o Brasil. E o PT também, eu estou fazendo esse adendo. Isso é um demônio. Bolsonaro está endemoniado. E as pessoas que o seguem estão debaixo de uma possessão demoníaca coletiva. Fanatismo idêntico ao dos terroristas muçulmanos que eles criticam. Matar por Maomé ou Cristo, tudo depende do lugar do mundo onde você nasce. A mente das pessoas está desconectada da realidade. A morte desse PM é de responsabilidade de Jair Bolsonaro. E que os seus colegas de farda olhem para o corpo caído no chão e vejam. É assim que acaba quem abraça a ideologia desse criminoso sentado no Planalto. É isso, gente. Eu acho que esse texto traz isso, esse fanatismo, esse fundamentalismo, essa ideologia odienta, essa ideologia virulenta que o Bolsonaro representa. E assim, é o impacto dessa morte, é o impacto dessa pessoa que se desconectou, que surtou, que chama a atenção. Porque, assim, é um caso isolado. Nós não temos milhares de pessoas invadindo e se destemperando e saindo atirando a esmo em pontos turísticos das capitais brasileiras. Mas, numa população tão gigantesca, deve ter mais gente violenta assim, deve ter mais gente disposta a isso. E, nesse momento, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Obrigado, Marcele, por trazer esse texto, muito feliz. Acho que dá para pensar bastante. A gente que mora aqui em Salvador, não sei como é que o Paty acompanhou ontem essa notícia, né, esse fato, mas eu, quando soube, enfim, na verdade, meu susto foi o seguinte: quando a primeira notícia que surgiu era de tarde, céu claro, céu forte. E quando já estava a notícia que a polícia já tinha chegado, eu imaginei, não, é uma pessoa que está surtando, está tendo algum tipo de situação, que já vão controlar, né? O fato é que deu de noite e a coisa não tinha sido resolvida, foi aí que eu tomei realmente um susto. Como assim não resolveu? Aí foi que eu fiquei sabendo que era um policial, que estava armado, que tinha já dado tiros, e aí eu vi que o negócio era bem mais sério do que inicialmente, as notícias que chegaram inicialmente mostravam. E a tristeza, né? Pelo desfecho, enfim, infelizmente, ele acabou perdendo a vida, e é difícil da gente lidar com esse tipo de situação, né? Minha indignação é pela perda da vida, mas também pela manipulação ou pela politicagem que há ao redor do caso, né? E, infelizmente, enfim, a pessoa, né, acaba sendo colocada em segundo plano e as consequências da morte, da perda dessa vida, elas vêm à tona de uma forma completamente enviesada. Mas eu queria, fazendo essa referência ao texto, eu queria trazer, gente, para vocês um pouco do tema cheio de hoje, que é a questão da Semana Santa, né? Quando a religião se uniu para o Estado para produzir perseguição, tortura e morte. E essa questão que Marcelo já apontou tem a ver com o tema. O que a gente pode começar falando sobre o tema é o seguinte: a Semana Santa é a semana mais importante do cristianismo.
para aqueles que têm a Jesus de Nazaré como um líder espiritual. E ela é tão importante, mas tão importante, que o Evangelho de Marcos, que é dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O de Marcos é o mais antigo. Ele foi o primeiro a ser escrito. E acabou sendo espelho para os outros que vieram depois. O valor dele, ele, por ser o mais antigo, também tem a ver com ter recolhido os depoimentos também mais originais. Tanto que os evangelhos de Mateus e Lucas, principalmente, repetem muitas passagens, né, da vida de Jesus que Marcos tinha escrito por primeiro. Mas o dado curioso de Marcos no Evangelho é o seguinte: são 16 capítulos, é o Evangelho mais curto, né, só são 16 capítulos, dos quais, do capítulo 11 ao 16, falam basicamente sobre a Semana Santa. Ou seja, Jesus viveu 33 anos. Paty tá de lado, assim. Só sou eu que tô vendo Paty de lado. Acho que travou. Dos 16 de Marcos, nós temos 5 falando de uma semana só, da Semana Santa. Então, Jesus viveu 33 anos, Marcos escreveu 16 capítulos para falar da vida inteira de Jesus, mas dedicou 5 capítulos só para a Semana Santa, só para a última semana. Ou seja, quando Jesus entra em Jerusalém, chamado Domingo de Ramos, que foi o que a gente celebrou ontem, digamos, e aí a gente consegue... Opa! Deixa eu corrigir aqui a questão de... Isso. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Ah, deu certo. Tudo bom, Paty? Caiu e voltou. Tranquilo. E aí a gente tem, nesses últimos 5 capítulos, a narração da Semana Santa no Evangelho de Marcos. Esse é um período tão importante, mas tão importante, que o evangelista que escreveu por primeira vez a vida de Jesus, resolveu dedicar tantas páginas, tantos capítulos a essa única semana, para vocês verem como ela é central na compreensão da vida de Jesus de Nazaré. Marcos, ele tem uma vantagem de falar muito sobre as ações, o que levou Jesus a ser perseguido pelo poder religioso da época e também, por consequência, pelo poder político, ou poder do Estado, que era o poder romano, foram justamente suas ações, que falavam muito, né? Muita gente, não, mas foram os discursos de Jesus. Se a gente para reparar, os discursos de Jesus, eles, apesar de serem bastante contundentes, você não consegue encontrar ali nenhuma tradição de Jesus, então, por exemplo, a contestação do poder humano de uma forma frontal. Jesus leva as pessoas a pensarem. Quando ele fala sobre a questão da moeda, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele ali estava saindo de uma pegadinha que tinham tentado colocar para ele, para que pudessem, através do discurso, fazer com que ele fosse justificada a sua perseguição, sua prisão, enfim, pelo poder romano, pelo poder do Estado romano. E ele não caiu nessa. Então, assim, as atitudes de Jesus, e Marcos é muito proeminente nas ações de Jesus, foram muito mais interessantes e muito mais contestatórias do poder do Estado e do poder religioso do que provavelmente suas palavras. É óbvio que as palavras incomodaram, mas o que moveu as pessoas, o que moveu o povo a seguir Jesus, de fato, não foram suas palavras, foram suas ações. Bom, nesse sentido, quando o poder religioso se sentiu de uma forma ameaçada, a gente está no contexto de uma Palestina, em que o judaísmo ele estava organizado, era, digamos, aliás, há centenas de anos era a única religião monoteísta, e, portanto, havia ali uma identificação muito forte desse povo com essa tradição de adoração ao único Deus. Interessante que não se falava de monoteísmo especificamente, se falava de monolatria, ou seja, se reconhecia que outros povos tinham outros deuses, mas o judaísmo, ou os judeus, ou os seguidores de Javé, adorariam somente a Javé. Isso não significa que não reconheciam a existência de outros deuses, apenas de que a
relação deles de adoração seria apenas a Javé. E aí a gente tem uma série de situações em que esse povo percebe em Jesus um espírito de profeta, mas um profeta como todos os que aconteceram também na própria história do judaísmo, profetas que incomodavam, porque denunciavam, e aqui acho que é um recorte interessante da gente fazer. Profeta, gente, não é aquele que faz uma espécie de leitura, como é que chama? Quando tem, assim, a pessoa está aqui, né, fazendo, se concentrando e escreve uma carta para o que é que Deus está falando para ele, né? Eu esqueci como é o nome dessa técnica. Pronto, psicografia. Tem gente que confunde profetismo com psicografia, não tem nada a ver com psicografia. Profetismo é você falar em nome de Deus, mas denunciando as injustiças e anunciando aquilo que é justiça de Deus, é a vontade de Deus. Na teologia cristã católica, justiça significa vontade de Deus, né? Então, nesse momento da Semana Santa, a gente está rememorando, digamos assim, os finais, os momentos finais de vida de Jesus, da mesma vida pública, a partir dos 30 anos, que foi mais possível aquele sistema religioso e aquele sistema político admiti-lo. Mas o detalhe da questão de Jesus é que não é exclusivo de Jesus, mas que foi muito contundente para ele, é que o poder romano era um povo marginal no Império Romano. Né? Palestina era uma terra marginal no Império Romano. Ninguém se importava, de fato, com aquela porção do Estado que estava sob o domínio dos romanos. Mas o poder religioso, de uma forma bastante maquiavélica, de uma forma bastante maliciosa, as autoridades locais, para que, de fato, considerassem Jesus um inimigo do Estado romano. Bom, é clássica a cena de Pilatos lavando as mãos, finalmente, sobre o julgamento de Jesus, né, sobre a condenação de Jesus. Ofereceu até um prisioneiro liberto por causa da Páscoa dos judeus, e os judeus gritaram por Barrabás. Tudo isso por força da manipulação religiosa dos líderes religiosos, os líderes religiosos colocarem as crenças acima da fé judaica, da fé em Deus, Javé, e fecharem os olhos e os ouvidos àquele que era profeta enviado de Deus. Fechando um pouquinho essa introdução, é importante, então, a gente perceber que o poder religioso foi, de fato, o que fez com que o poder do Estado fosse e capturasse Jesus como um prisioneiro. Há um livro bastante interessante, até recomendo a quem se interessa mais pela parte do direito, Marcelo talvez se interesse. Há muitos anos eu ouvi falar desse livro, dos 7, digamos assim, Jesus foi julgado de madrugada, né? E durante essa madrugada, desde a hora que ele foi preso, que Pilatos lavou as mãos, até a hora que ele foi crucificado, foram cometidos 7 crimes ou 7 violações da lei romana em relação à condenação de Jesus. Ou seja, jogaram, brincando, né? Jogaram o Estado de Direito no lixo, o devido processo legal. Por quê? Porque o interessante era condenar aquele cara. Não importava o devido processo legal, nem o Estado de Direito, nem nada do tipo. Estou brincando, é claro, estou fazendo aqui uma referência mais contemporânea. Mas o importante era realmente condenar Jesus de Nazaré. E o dado concreto é que, no sentido mais pleno da palavra, Jesus ele sofreu pelo pecado ou pelas ações maliciosas do poder religioso, né? Então, é importante a gente estar ciente disso, mas na frente eu posso comentar outros aspectos que eu acho interessante, mas aqui quero abrir para vocês, para quem não sabe, está vindo aqui pela primeira vez no Conexão. Nessa bancada aqui eu sou o único cristão católico, Marcelo é agnóstica e Paty é candomblessista, né? Infelizmente o Hudson não pôde estar hoje, porque senão já estaria também ampliando um pouco mais essa
ideias que eu trago, mas eu até porque tenho curiosidade de escutá-las sobre essa memória que se faz, independente da posição delas, do ponto de vista religioso, mas é uma semana que influencia, né, na vida, no calendário delas também. Oi, eu vou começar então. Acho que é interessante você trazer a questão de que tanto Sally quanto eu, nós não fazemos parte, né? Não seguimos a religião católica, mas isso também nos atravessa, né? Por exemplo, pensando hoje, né? Salvador tem mais de 365 igrejas na cidade. A nossa política atualmente, ela tem se pautado muito pela religiosidade, né? Isso está muito presente. Eu tenho uma lembrança até ruim do momento em que Deus foi colocado, né, de uma forma super arbitrária para poder legitimar a retirada de Dilma, né, do seu papel de presidenta. Então, assim, pensando muito nessa Em nome da questão, família, no de quanto, Deus. em nome da família, de Deus, né, da honra, isso atravessa a gente. Não tem como a gente ficar alheio. E a Igreja Católica, o catolicismo, ele atravessa o nosso país, né? As nossas organizações sociais todas, inclusive muitas vezes o candomblé atravessou, né? Foi atravessado por ele. Em alguns momentos também é. Eu fico pensando, assim, são tantos temas, cada semana a gente tem, e cada dia vem mais e mais coisas para a gente discutir. A gente cria um tema, só que é uma chuva de coisas, né? E aí eu vou dialogar um pouquinho com o texto de Sally, né, de Marcelli, e trazer um pouco da questão de ontem para a gente pensar. E dialogando já com as coisas da Semana Santa. Você trouxe que ontem foi domingo de Ramos, né? Pelo que eu entendo do que você trouxe, assim, essa semana é uma semana de reflexão, uma semana da gente parar e rever nossas ações, né? De pensar sobre como a gente vai dar conta daqueles princípios que Jesus Cristo nos trouxe, né? De olhar para o outro, olhar para o próximo como um irmão, né? De pensar que a minha vida tem valor, mas a vida do outro também. E a gente tem visto ao longo dos tempos, né, que o valor da vida está cada vez menor. Né? A gente tem uma política de Estado que é genocida, a gente tem uma polícia que, se não respeita e não tem um cuidado com os seus, o que dirá com o povo favelado, né, com a galera preta da periferia. A gente sabe, hoje eu até li uma nota no Facebook de um artista, né, candomblessista, falando que para a PM, o povo preto, ele não tem direito à vida, né? Tem uma expressão que é muito interessante dentro do candomblé, né? Do candomblé, eu não sei se de todas as vertentes, de todas as nações, mas para a gente que é da matriz Queto, que é o Abicu, que é um ser humano que é nascido, né, para morrer, assim, não vive muito tempo. Na perspectiva do Estado brasileiro, é, todos os pretos seriam abicus, ou seja, né, cada dia que a gente vive a mais é um dia de celebração, é um dia da gente honrar, estar vivo, porque a política que existe nesse país, ela não quer esses corpos pretos, essas vidas pretas existindo. E aí fico pensando nessa semana, essa Semana Santa de reflexão, a gente inicia ela com um assassinato assistido por muitos, né, de um homem preto. A gente tem assistido ao longo dos anos muitos assassinatos de homens pretos, de crianças pretas, de mulheres. A gente tem assistido muito. E a gente está numa política genocida, uma política que valoriza, né, o, a utilização das armas, que valoriza a desvalorização da vida, né? Quando a gente tem um presidente que acha que é uma gripezinha,
uma pandemia que matou mais de 300 mil pessoas e que vai continuar matando. Que estado é esse, né? Que se fala em nome de Deus, que se fala em nome de uma política de família, de família de bem, de pessoas de bem, mas que não consegue olhar para o outro e para a outra com respeito, né, com humanidade. E aí também me lembro da fala na semana anterior da Xuxa, né, falando durante muito tempo a Rainha dos Baixinhos. Eu fico assim em crise que eu fui uma baixinha da Xuxa. Eu fico pensando o quanto a humanidade para as pessoas pretas ela não existe, né? Porque é muito mais tranquilo você defender um animal e que tem toda a legitimidade do mundo. Eu, enquanto candomblessista, eu defendo todos os seres, né? Tudo que habita esse Aê, essa terra. Mas aí ela esquece que também os encarcerados e encarceradas são humanos, né? E que não são massa de manobra e que não tem que ser colocada a sua humanidade em xeque, porque eles erram, porque eles estão lá, porque eles estão pagando, né, por os seus erros. Muitas vezes tem um julgamento digno, Marcele, melhor do que eu, sabe disso, né? Então a gente precisa realmente resgatar essa humanidade. E, infelizmente, essa Semana Santa já iniciou numa perspectiva contrária de tudo que ela prega, né? A humanidade das pessoas, ela realmente está sendo cada vez menos valorizada, cada vez menos colocada, né? Então, realmente, para mim, essa Semana Santa ela é marcada por um elemento muito complicado, né? Uma morte muito difícil, assim como todas que a gente tem vivenciado, como a morte, né, de outras tantas pessoas pretas. Assim, ontem eu fui saber só à noite, porque eu estava num processo de me afastar um pouco dessas informações. Assim, eu tirei a tarde ontem para me conectar com uma outra energia, para me conectar com a lua cheia, né, com esse feminino sagrado, enfim, para me conectar comigo, assim, para poder realmente chegar à noite em casa e saber que mais uma pessoa foi morta, sabe? E que vamos respirar, porque a semana vem aí, a gente tem muito o que fazer. Então, eu achei esse tema bem interessante e a forma com que a gente está costurando ele, tanto eu quanto o Marcelo, com certeza a gente tem como contribuir. Carla Carelli está perguntando o que foi que a Xuxa fez. A Xuxa participou de uma live esse final de semana com alguém da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa live, ela estava com uma blusa se dizendo vegana, tinha escrito vegan, e estava lá para falar da defesa de animais. E na fala dela, ela disse que os presidiários deveriam ser utilizados para testagem de medicamentos e vacinas, porque eles não servem para nada mesmo, então eles poderiam pelo menos contribuir com a sociedade, sendo cobaias de vacinas e medicações, para ajudar a sociedade. E aí ela estava lá para defender os animais, que eles não deveriam sofrer esses maus tratos de serem utilizados como cobaia, mas estava defendendo que os seres humanos que estão presos se submetam às testagens. E aí a fala repercutiu bastante, e eu quero falar sobre isso, sobre o brasileiro médio que acha que a gente devia tacar fogo no presídio porque bandido bom é bandido morto. Porque lá não tem ninguém que preste e pronto. Na verdade, o que a gente tem hoje no Brasil é um fracasso total do direito penal. O Brasil prende muito, mas a sensação da sociedade é que não existe punição, que a gente é um país da impunidade. Mas o Brasil prende muito, mas prende muito mal. E prende principalmente pretos, pobres e favelados. E aí, a gente tem pelo menos 30% da população carcerária que não foi julgado nem em primeira instância. São pessoas que estão presas indevidamente, muitas vezes com prazos extrapolados.
E aí eu posso dizer que cerca de 70% desses presos não têm uma defesa qualificada, uma defesa personalizada. A Defensoria Pública, para a maioria desses casos, não dá conta de acompanhar individualmente cada caso de cada preso, de cada plantão que eles recebem. E assim, na Defensoria Pública nós temos profissionais excelentes, tenho vários amigos defensores, mas não dá conta. É uma pessoa trabalhando no plantão, uma pessoa que vai fazer audiência de custódia, uma pessoa que vai acompanhar a audiência lá já na tramitação do processo. Então, não dá conta, não consegue dar conta. E, eventualmente, a gente vê essas notícias de gente sendo soltas porque extrapolou o prazo de prisão preventiva, porque não foi julgado, enfim. Muitos dos crimes cometidos que acabam em prisões e que as pessoas ficam lá esquecidas são crimes que a gente chama de crimes de famélicos, sem potencial ofensivo, crimes que não são violentos, às vezes, muitos deles. Fora essa política antidrogas que está completamente comprovado que ela é uma grande flopada, né? Já deveria ter terminado. Mas é isso. O discurso religioso hoje, esse discurso da virtuosidade, do cidadão de bem, do honesto, do pagador de imposto, do cristão, coloca esse cidadão, esse homem médio brasileiro, num patamar de virtuoso, de superioridade, que faz com que olhe para esses pecadores, essas pessoas que cometeram delitos, como se eles não fossem seres humanos e que merecessem ser cobaias, e que mereçam as torturas, e que mereçam ser negligenciados. A gente vê gente defendendo que a população carcerária não seja vacinada, ou que fique por último na fila para ser vacinado contra a Covid, mesmo a gente conhecendo a condição em que eles estão abrigados ali, uns em cima dos outros, numa cela que caberia 10, tendo 60 pessoas, dormindo em pé. E aí tem gente para dizer, não, mas não deveriam ser vacinados. Como não? Como não deveriam ser vacinados? São os primeiros a ser vacinados, porque se a Covid entra ali, vai ser uma matança, câmara de gás, entendeu? Então, assim, como é que a religião se une? E essa é a nossa pergunta. Se une ao poder do Estado para perseguir, para torturar e para matar. É dessa forma, é com esse discurso de virtuosidade e de olhar para o outro como se não fossem seres humanos. Foi o que a Xuxa fez e muita gente faz. Esse discurso de perseguição e de ódio e de menosprezo e de desumanidade, ele repercute como rastro de pólvora. E aí são discursos muito inflamados de pessoas que se acham acima do bem e do mal. Eu sempre falo aqui muito que o que todo mundo fala de cristianismo, eu falo de dignidade, eu falo de solidariedade, né? E esses são princípios que estão abrigados na Constituição Federal. Um princípio de dignidade da pessoa humana, aliás, não só na Constituição Federal, como na Declaração dos Direitos dos Homens, né? De Direitos Humanos, é um princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. E a solidariedade, ela está presente na Constituição do Brasil em várias passagens. A gente tem uma Constituição que a gente chama de prolixa, porque ela abriga muitas questões, mas em várias passagens a gente fala de solidariedade. E eu entendo que a gente deveria refletir numa Semana Santa com base nesses dois parâmetros. Olhar para a dignidade das pessoas humanas, todas, e todes, como gosta de falar a Paty, de todes, e pensar no princípio de solidariedade, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo, de muito luto, de muita dor, de muita miséria, de muito desemprego, de muitos cataclismos pessoais dentro dos lares brasileiros, por diferentes motivos. Teve gente que não perdeu ninguém, mas perdeu o negócio, está vivendo uma situação muito difícil. Tem gente que não tem o que comer, não sabe como é que vai comer amanhã. Tem gente passando por muitas coisas. Só os que perderam realmente pessoas, entes queridos, esses mais de 300 e tantos mil.
brasileiros, lares brasileiros que estão destroçados. Então, nesse momento de Semana Santa, especialmente, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, sobre dignidade e sobre solidariedade. Eu acho muito massa quando vocês levantam essas questões, porque é isso, confluem com a mensagem e, enfim, a gente fica bastante feliz de que o campo sensível, né, da religiosidade, ele fica disponível para as pessoas que não estão dentro especificamente da religião católica ou da religião cristã. Então, isso deixa a gente feliz, porque os literatos bíblicos, eles de fato, eles são escritores, são artistas, tentando atrair a atenção daqueles que vão ler aqueles textos. E quando eu falo do Evangelho de Marcos, que eu comecei trazendo, mas isso vale para Marcos, isso vale para todos os livros da Bíblia, são escritores que estão tentando atrair a atenção da comunidade de uma forma artística, para que o povo consiga se reconhecer nesses textos, consiga se identificar com esses textos. Ocorre que a gente precisa saber, isso é leitura teologia 100% católica. Nós não vamos compreender nenhum texto bíblico sem uma abordagem, sem uma aproximação histórico-crítica. Essa é a principal diferença entre a hermenêutica, entre a exegese, ou seja, a interpretação da teologia católica em relação à teologia pentecostal, neopentecostal, que é literalista, que é fundamentalista, que é sobre a letra, sem considerar nada do contexto, do escritor, de nada. A gente analisa o texto, o contexto e os pretextos. Quando a gente faz isso, a gente deixa de correr alguns riscos, principalmente do fundamentalismo. Para quem não entende um pouco do que eu estou querendo dizer, eu vou tentar falar um pouco de uma obra de Machado de Assis que chama Esaú e Jacó. Essa obra é de 1904, foi logo depois de Dom Casmurro, que é a principal obra de Machado de Assis. E Esaú e Jacó são dois personagens bastante interessantes, como todos os personagens de Machado de Assis. Agora, quando a gente lê Esaú e Jacó pensando que em 1904, o período de transição entre a monarquia e a república, a gente consegue perceber que Esaú e Jacó é muito mais do que Esaú e Jacó. Machado de Assis faz uma leitura desse momento transitório de Rebeca, que é a mãe de Esaú e Jacó, em relação aos seus filhos. E ela favorece um e não favorece outro, e aí deixa de ser só aqueles personagens. E a leitura histórico-crítica, essa é a perspectiva, né? É o contexto. Machado de Assis quer trazer algumas reflexões também sobre aquele período de transição histórico da monarquia para a república. Isso vale, gente, para o texto bíblico também. Quando a gente lê o Gênesis, e Deus criou a luz e a luz se fez, Deus disse, faça a luz e a luz se fez, a gente tem que começar a entender que aquele texto foi escrito em um determinado momento de exílio do povo. E as histórias que corriam ali naquele meio oriente, do arameu errante, que pode ter sido tanto Abraão, que certamente foi Abraão, mas que também foi José, que foram vários outros personagens da Bíblia que foram colocados, aí a gente começa a entender os sentidos, porque a Bíblia é isso. A Bíblia é um livro que tem a intenção de fazer com que as pessoas encontrem significados. A Bíblia é um livro de significados, de geografia, não é um livro de história, não é um livro de poesia, não é um livro de ciências, é um livro de significados e sentidos. É para isso que serve ao redor para o benefício da comunidade. Quando Marcos, quando Mateus, quando Lucas, quando João escrevem sobre a paixão de Jesus, a paixão de Cristo, aí a gente tem o núcleo mais denso dos significados e sentidos da vida de qualquer seguidor de Jesus nesta vida, neste planeta. É aí onde nós, os que seguimos Jesus, precisamos entender os pontos mais nevrálgicos da perspectiva
dos autores e dos sentidos que os autores querem trazer e suscitar da vida de Jesus. Por isso é muito importante que a gente não seja literalista. Tem gente, eu acho que vocês já viram isso, ou pelo menos ouviram falar, tem gente que pega a Bíblia, fazer aqui assim, pega a Bíblia, Deus me diz uma palavra, aí pega a Bíblia e abre. Abriu. Aí vai ver lá, onde bateu o olho, é a palavra. Como se fosse assim, né? Essa coisa da mentalidade mágica, né? Do pensamento mágico, que Deus vai dizer. E aí tem gente que é mais maliciosa, já conhece um pouco mais da Bíblia, dessa parte para cá é Novo Testamento, né? Deus, então, é um pouco mais misericordioso. Então, a gente já abre mais da metade para frente, porque aqui é melhor. Porque se for dessa primeira parte aqui, Deus é mais vingativo, ele é mais durão. Então, assim, quando a gente percebe que existe de situação, de literalismo da palavra, de literalismo dos textos, a gente vai vendo que não faz sentido a gente fazer esse tipo ter esse tipo de prática. Porque o que importa dos textos realmente, e aí uma coisa que, desculpa se eu estou sendo muito teológico, né? Mas a Bíblia é uma comunicação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus quando ela consegue me oferecer sentidos e significados na minha caminhada da vida. Mas ela não é sempre palavra de Deus quando eu não consigo perceber essa comunicação. Porque Deus fala muito mais do que através da Bíblia. Deus fala através dos acontecimentos. Deus fala através dos sinais dos tempos, através das pessoas, através da sua amiga que faz a live com você toda semana. Deus fala com a gente todas as semanas na live e a gente faz junto. É só a gente estar atento, sensível, né? Poxa, isso aqui me deu uma nova percepção de determinada questão. O que é que eu posso aprender e evoluir em relação a isso? E aí a gente está percebendo aí a palavra de Deus. Por quê? Porque fez sentido. Deu significado a alguma questão que eu tinha no meu coração, no meu núcleo, na minha perspectiva, nas minhas reflexões. Então, a gente está atento que a paixão de Cristo, inclusive porque tem muito literalismo, gente, eu vou voltar um pouco àquela coisa que eu sempre retomo, né? A coisa das crenças em relação à fé. Tem gente que vive, Jesus morreu porque Deus quis. Jesus foi crucificado porque o Pai quis. Foi desejo de Deus. Deus permitiu. Desejo, tudo bem, mas Deus permitiu. E entra nessa lógica, digamos, das crenças acima da fé. E a gente tem que começar a parar para perceber que Deus só podia ser um Deus muito sacana. Porque nem no Antigo Testamento Deus teve que sacrificar Isaac, né? Abraão teve que sacrificar Isaac, Deus não permitiu, mas com Jesus ele permitiu. Então, assim, há uma perspectiva muito cruel, muito literalista do que significam, ou dos sentidos que podem assumir esses textos. E a gente precisa ter muito cuidado. Então, na perspectiva mais simples que eu posso dizer, para tentar concluir essa nova fala, Jesus ele não morreu porque Deus Pai quis. Jesus ele veio cumprir uma missão de emitir uma mensagem de amor, sobretudo, uma mensagem de misericórdia, e uma mensagem radical, no sentido de raiz, de que o sentido da vida está em se dedicar de forma incondicional ao bem comum, ao bem próximo. E quando ele tem essa mensagem tão forte sendo propagada, a gente percebe que os poderes religiosos, os poderes do Estado, acabam se incomodando com essa mensagem, porque ela tem desdobramentos. Peraí, então se é assim, isso vai tirar um pouco da minha possibilidade aqui, do meu poder aqui, do meu ganho ali. Então, os desdobramentos que poderiam vir dessa mensagem foram temidos, foram vistos com desconfiança. E aí começou uma articulação para que Jesus fosse penalizado, fosse perseguido e penalizado em função desses discursos e dessas ações, como já falei, principalmente por causa das ações. E Jesus, portanto, ele não morreu porque Deus Pai quis. Jesus morreu por quê? Porque ele veio emitir uma mensagem, ele veio trazer uma mensagem, essa mensagem encontrou um sistema que não acolheu a mensagem, que, pelo contrário, confrontou a pessoa, o mensageiro, que também se confunde com a própria mensagem.
e fez com que essa mensagem fosse liquidada, fosse crucificada, fosse humilhada, no sentido mais cruel do que poderia acontecer naquele momento histórico. A morte de Jesus foi a pior que poderia haver, a pior de todas. Era sinal de maldição ser crucificado. Assim, era humilhação pública. Colocavam os crucificados nas entradas e saídas das cidades para que todos pudessem ver. Então, assim, há uma perspectiva realmente muito cruel do que fizeram com Jesus. Mas, repito, ele não morreu por vontade de Deus Pai, isso é a teologia católica, ele morreu em consequência da sua luta, da sua missão, da sua mensagem. E o que eu acho mais bonito aí é que, de fato, ele teve medo, ele chorou, ele suou sangue, suou frio, né? Ele teve todas as percepções humanas e humanizadoras que ele podia ter, que nós todos temos. E ainda assim ele continuou e encarou a sua missão. Então, é isso. A minha perspectiva é muito nesse sentido de a gente perceber os sentidos e significados dessas vivências. Desde a Quinta-feira Santa, com lava-pés. Se eu for falar de liturgia aqui vai demorar, mas desde a Quinta-feira Santa, passando pela sexta, o sábado e o domingo. Mas aí eu levanto a bola e pergunto para, se você quiser, Paty, você tá bem, você caiu, mas você voltou, né? Tudo certinho? Machucou o joelho, não, né? Tá escutando? Não tô te escutando, não, pai. Ai, hoje. Não, Meu celular apagou. Eu tô pelo Note agora. Sim, meu querido. Você quer que eu fale o quê? Que eu perdi. Não, dessa coisa de a gente encontrar os sentidos e significados, né, das vivências que a gente tem, e que nem sempre são positivas, né, mas é importante a gente não se atrelar a isso, mas ao que a gente consegue assimilar. Eu fico pensando, assim, como eu falei, né, a questão do catolicismo e dessa semana, ela atravessa a gente, né, totalmente, assim. E aí eu estava lendo hoje uma charge sobre a coisa do melhoramento, né, como a gente... E eu lembro, assim, o quanto no início da pandemia eu achava que ia ser um momento de reflexão, que as pessoas vão realmente melhorar, a gente vai parar e vai pensar que o que de alguém lá na China errou na gente, assim. E aí eu me lembro que uma amiga minha falou, Paty, ela me deu assim uma real, ela me deu um corte necessário. Ela falou assim, não se iluda na emoção. Isso foi bem no início, acho que tipo era março, abril, quando a gente se falou, e eu tava ainda muito nessa energia, assim. E aí depois eu vi que realmente a ladeira, ela foi assim, ó, né, a gente foi descendo ladeira abaixo, e hoje a gente tá assim no precipício, acho que a gente já, né, não sei, acho que a gente já caiu ali, a gente tá quase chegando num buraco profundo mesmo, assim. Porque as políticas estão cada vez mais genocidas, né? Esse Estado de direito democrático, ele não existe. Ele não tá conseguindo realmente sobreviver e temos que lidar com isso. A gente está tendo que lidar com isso de uma forma muito arbitrária, né? E aí fico pensando que os próprios espaços que são espaços de fortalecimento religioso, eles também estão em conflito, né? Eu lembro daquela live que a gente fez sobre a campanha da fraternidade, né? E todo o tensionamento que trouxe o fato da gente falar sobre diversidade, né? Se falar sobre diversidade. Então, assim, é muito fruto desse momento, né? E não tem que ter convergência, acho que nem todo mundo tem que pensar, mesmo fazendo parte da mesma religião, a gente não tem convergência de ideias. Agora que a gente precisa se respeitar, a gente precisa entender que todos precisamos existir e que essas ideias têm que
poder ser colocada sem a gente ter o risco de vida, inclusive, né? De ser, daqui a pouco, sentenciado à morte por algo que a gente acredita. Então, assim, eu realmente estou, né, para além da Semana Santa, eu acho que essa semana mais ainda, porque eu tô com várias pessoas conhecidas que estão realmente numa situação pela Covid, né, pessoas que já foram, pessoas que estão na iminência de talvez ir. Então, estou fazendo realmente parte de uma corrente de oração. E eu acredito que orar é muito, muito importante, assim, independente da religião e da forma com que a gente vai dialogar com as energias superiores, enfim, com o que a gente acredita ou não, mas em algum momento a gente para e pensa, não, realmente tem algo que é para além de mim, né? E que eu preciso me conectar. Então, assim, que façamos nesse momento, assim, todas as conexões possíveis e que tem a ver com a nossa filosofia de vida, com o nosso olhar, né? Que seja uma meditação, que seja uma leitura de livro, algo que nos faça bem, mas eu acho que a gente precisa urgentemente elevar a energia, sabe, do planeta. A gente precisa realmente estar vibrando numa outra, em outra vibração, porque está muito difícil, muito mesmo. Teve uma conexão desses que a gente falou sobre religião e sobre religiosidade, sobre crenças, sobre fé. E eu entendo religião muito como uma perspectiva de conforto mesmo. Religião como uma coisa que ajuda a gente a atravessar a vida. Enxergo assim, embora a minha convicção pessoal, é que não conheço todas, não tive contato com todas, mas não encontrei esse conforto. E aí, eu queria pontuar aqui um pouco e voltar um pouco na fala do Braga, que há uma confusão muito grande, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né? De religião com virtude, religião como superioridade, né? Eu já falei sobre isso. E eu acho que a gente tem que desvincular um pouco disso. Eu digo que religião, principalmente a religião cristã e principalmente a neopentecostal, essa que fundamenta esse governo, é uma egotrip, entendeu? É uma galera que acha que existe um mundo ao seu dispor, né? O mundo todo foi inventado para servir a essas pessoas. Então, assim, eu vejo uma viagem egocêntrica gigantesca na forma que eles levam a religião. É uma forma que prega muito mais uma caridade para você subir, ascender ao céu, do que uma transformação social efetiva. É uma religião que prega muito mais um paliativo, você fazer cesta básica e ir lá entregar na favela, do que você garantir dignidade, renda, diminuição de desigualdade social, emprego, autonomia a essas pessoas. Porque se essas pessoas deixam de precisar dessa caridade, de que forma essas pessoas vão ascender ao céu e praticar a caridade? Quem que elas vão ajudar para poder expurgar os pecados todos que elas cometem? E aí eu enxergo muito mais eu vejo muita hipocrisia, sabe, nesse meio religioso, especialmente atrelado e aí eu vou fazer esse parêntese sempre, porque a gente tem esses mercadores da fé aí, que são nomes conhecidos, gente que está à frente de cargos públicos, gente que vem aqui propagar, dizer que não vai tomar vacina e vai lá nos Estados Unidos tomar, gente que está aqui dizendo que se fechar tudo, o país vai quebrar. Quebrar, desculpa, as pessoas vão morrer de fome e tá lá isolado nas mansões, jogando tênis, enfim. Então, assim, a gente tem que, nesse momento também, entender que não é porque, no meu caso, eu que não tenho nenhuma religião, não professo nenhuma religião, não frequento nenhum templo, nenhuma igreja, nenhum terreiro, nada. Isso não faz da minha vida uma vida sem sentido, isso não torna a minha vida sem propósito, e eu não vivo a minha vida esperando uma recompensa posterior.
os meus atos e os meus gestos e a minha compaixão para com o outro, a minha solidariedade, a minha luta por dignidade, por igualdade, por justiça, por respeito, por democracia, não se justifica apenas numa vida após a morte, um reino depois daqui. Ele se justifica em si mesmo, é um fim nele mesmo, é um fim de garantia de qualidade de vida para as pessoas que estão aqui agora. Depois, eu não sei, ninguém sabe, na verdade. E na minha concepção são promessas apenas. Então, assim, eu não preciso, a gente precisa um pouco desconectar de caridade, a gente precisa desconectar um pouco de expurgar os nossos próprios pecados em torno de uma religião, que eu vejo muita gente fazendo isso, a religião sendo utilizada como uma muleta, uma máscara social, e, enfim, é mais ou menos isso, porque mistura um pouco com aquilo que eu acredito, mistura um pouco com a minha, até um pouco de repulsa com alguns membros da igreja, algumas pessoas que são hoje muito influentes e que têm milhões de ovelhas nos seus, que se consideram pastores e tem várias ovelhas ali seguindo. Então, me preocupa muito essa veiculação com virtude, com superioridade, com caridade. Pode falar, Braga. Fala. É só para puxar um fiozinho de Marcelo. Por exemplo, em alguns estados ou algumas cidades que o serviço, ou melhor, os cultos religiosos viraram serviço essencial, né, com o apoio de lideranças religiosas nesse tempo de pandemia. Gente, eu não vi algo mais contraditório do que isso. Dizer que essencial a religião é o culto que você faz, que aglomera pessoas, que faz com que as pessoas circulem, porque tem que ir para o templo, lá no templo, ou no terreiro, ou onde for. Se bem paga o dízimo. Eu não vi o candomblé em nenhum momento reivindicando essa coisa do serviço essencial. Parabéns para o pessoal das tradições do candomblé, porque não vi, de fato, se tiver alguma experiência dessa parte pode nos atualizar, mas eu não vi, só vi realmente entre cristãos, católicos e evangélicos, reivindicando essa coisa do serviço essencial, e não é essencial. O serviço religioso essencial é a caridade, é o serviço ao próximo. E se nesse momento pandêmico o serviço ao próximo mais importante e urgente é o distanciamento social, é ficar em casa, ajudar financeiramente quem puder, isso dá para fazer à distância, ajudar psicologicamente quem puder, isso dá para fazer à distância. Então, assim, esse sim é o serviço essencial de uma experiência religiosa autêntica, não o culto religioso. Agora, em Fortaleza, não sei se o Marcelo ouviu falar, mas teve uma confusão na catedral na semana passada, e hoje ou ontem teve uma questão de gente lá querendo, também não era aglomerando não, tinha umas 15 pessoas, mas hoje em dia, né, os jornais vão em cima e colocam, isso causa repercussão por causa das redes sociais também. Querendo que a catedral abrisse para poder ter acesso ao sacramento, porque tinha que comungar, porque eu tenho direito a comungar. Gente, pelo amor de Deus, Jesus de Nazaré nunca comungou. Deixa eu dizer para vocês que estão assistindo esse Conexão, Jesus, ele nunca foi cristão. Ele nasceu, cresceu e morreu judeu. Nunca comungou. Então, assim, é um tipo de percepção enviesada, rasa, deturpada da experiência religiosa. Oi, eu sou leiga. O que é comungar? Me explique aí. A Eucaristia, né? Na missa a gente tem o momento da comunhão. Acho que você já ouviu falar de primeira comunhão, né? Acho que é algo mais ou menos comum. Então quando você recebe aquela hóstiazinha, aquele pedacinho de pão branco, ali é um pão, né? Só que não tem fermento, é um pão sem fermento. E aí você comunga. Quando você comunga ali, você comunga o corpo de Cristo, né? Então essa a experiência do sacramento da Eucaristia. E é óbvio que é importante para o católico, mas num momento como esse, a gente tem que fazer a distinção, o que é realmente essencial na religião. E isso eu acho que é interessante. O que é realmente essencial no catolicismo? É comungar, ou é fazer bem ao caridade ao próximo, resguardar a vida do seu próximo,
Perspectiva religiosa é muito mais importante que isso. Eu posso passar, sei lá, digamos que eu passe algum tempo hospitalizado, algum tempo num país onde não tenha muita facilidade nisso, a China. Posso passar bem, mas se eu estiver fazendo bem, se eu estiver ajudando o próximo, se eu estiver fazendo esse processo de, enfim, de caridade incondicional, que é a mensagem central de Jesus de Nazaré, certamente eu estou agradando o coração de Deus, né? Vamos chamar assim. E não exatamente por comungar, na verdade, é o que Marcelo falou, vira uma muleta. Então você tem aquela sua perspectiva religiosa desviada, e aí você acha que você vai para a missa, você apaga talvez as suas faltas, ou então tem gente que aí é esquizofrenia religiosa. Durante a semana é um demônio, e no domingo vai para a missa, reza o texto, comunga, como se nada, né? Inferniza a vida de todo mundo na semana, e no domingo não. No domingo eu tô com os anjos, com Deus, com Nossa Senhora, com o céu, porque... Enfim, e isso não é algo só do catolicismo, né? Eu acho que isso tem todas as crenças religiosas, isso deve acontecer. Mas é isso, é a esquizofrenia religiosa. Essa perspectiva, Braga, eu acho que é da terceirização da religião, né? Teoricamente, assim, a gente acha que, bom, eu cumprindo alguns preceitos dessa religião, eu dou conta, enfim, de não seguir os fundamentos. Que religião, para mim, na verdade, ela é religare, né? É a ligação da gente com algo que é maior. E da gente se repensar enquanto humano, né? Enquanto seres que dividem um planeta, que estão aqui para, né, para se melhorar, assim, acredito. E eu fico pensando isso, eu acho que quando a gente tem uma necessidade tão grande de estar num espaço físico, com uma dinâmica para poder se sentir conectado com algo que teoricamente deveria estar na gente, a gente já está terceirizando isso. A gente não está conseguindo atingir aquilo que a religião se propõe a ser, que é um processo de autoconhecimento, para mim, de transformação, de você, né, de mudança de olhar e tal. E eu vejo muito isso, assim, a monetização, né, das religiões de uma forma super absurda, assim. Se você não tem, você não dá. Eu sou uma pessoa que eu realmente, hoje sou candomblessista, mas eu passei por diversos espaços, assim, porque eu sempre fui muito espiritualizada, espiritualista, né? E curiosa. Então, eu me lembro de já ter ido numa igreja evangélica e ficado muito chocada com a forma com que as coisas são ditas. E aí, igreja evangélica, eu preciso fazer uma correção. É universal do reino de Deus, porque acredito que nem todas sejam iguais, né? A forma com que se remetia e esse comércio mesmo, você só vai para o céu se você pagar X valor, né? Realmente era assim mesmo. Como eu tenho críticas ao espiritismo, como muitas vezes eu também vou ter crítica ao candomblé, né? Ao candomblé em algumas perspectivas. Enfim, a gente sempre vai ter crítica, né? Eu acho que a gente que vivencia esse processo religioso, a gente tem críticas. Isso não faz a gente crer menos, a gente ter menos fé. Só faz a gente realmente ser uma pessoa que está ali no movimento, que está no mundo e que questionar faz parte, né? Se a gente só aceita tudo, engole, é complicado, assim. Mas eu acho que questionar, inclusive, algumas coisas... E Jesus Cristo trazia isso, né? Penso eu, assim, de dialogar, de sentar para conversar. Eu tenho isso com o meu babalorixá, assim, eu pergunto muitas coisas do que ele pode me responder, ele responde outras coisas, assim, eu vou vivendo. Então, assim, para mim, é troca, a religião é troca, sabe? É afeto, é respeito, e é olhar para o outro, assim, e ver, não, realmente, nesse momento, não dá para a gente estar junto. Ou a gente faz algo muito pequeno aqui internamente para alguém que realmente esteja num processo que precise muito, e agora se cuidar. Já está dado, entendeu? Todas as religiões, penso eu, já entenderam isso, né? Não dá para aglomerar, não tem condições.
Então, vamos fazer o que o mundo está mandando a gente fazer, né? O que essas energias estão mandando a gente fazer. Fiquem em casa, fiquem quietos. Você trouxe... O menos possível. Você trouxe, e Marcelo um pouco antes trouxeram digamos, duas chaves de leitura, né, dessa experiência religiosa enviesada. Uma é a questão de terem sido cooptadas as religiões por uma lógica de mercado, uma lógica economicista, né? E no caso, a Marcelo trouxe a questão do conforto, né? As pessoas realmente buscam a religião, e aqui independente de religião de igreja, buscam a religião com... Marcelo usou a palavra conforto, mas eu posso usar também a palavra segurança. As pessoas estão desnorteadas, estão desorientadas, e elas procuram a religião também como um porto seguro. Eu preciso saber, preciso ter referência, preciso ter uma liderança, preciso ter uma doutrina ou algo que me situe. Mesmo que hoje seja muito comum as pessoas assumirem de determinadas igrejas, determinadas doutrinas, algumas coisas sim, outras não, né? Aquilo que me convém eu assumo, aquilo que não me convém eu não assumo. Apesar disso ser muito comum, mas de forma geral as pessoas realmente procuram a religião para tentar ter um pouco mais de referências de porto seguro. Ocorre que essas referências, mas não porto só seguros isso, também Braga. Não só isso, né? Ainda também tem, eu acho tem que a questão da busca, só para essa questão mesmo, né, mais circunscrita. Tem a questão da busca de resolver problemas do cotidiano. Eu estou com dívida, estou com um problema familiar, eu estou com um problema no trabalho, estou desempregado. Essas questões também levam as pessoas a procurar a religião como uma força, né? Até como uma forma de se envolver na comunidade, de conseguir contatos, enfim. Isso é muito comum também. Mas só para fechar a minha perspectiva é a seguinte: a religião ela não pode ser vista como de forma instrumental. Na medida em que eu entendo de forma consciente e inconsciente também, que isso acontece muito de forma inconsciente, apenas como um meio para me sentir melhor, um meio para me sentir mais seguro, um meio para me sentir mais integrado, nessa hora eu perco a relação com o mistério, porque o mistério eu não consigo instrumentalizar, eu não consigo me apossar dele. O mistério está para além da minha capacidade de apreensão, de compreensão. E nessa hora que eu consigo perceber que isso não é possível, quando eu consigo perceber que na igreja, na religião, eu vou sim ter um espaço de aproximação, mas que esse espaço vai ser sempre um espaço em que eu não vou ter crenças limitantes, em que eu vou depender de uma fala de um líder ou de uma doutrina, que isso vai ser sempre mais além do que isso, nessa hora sim, é um espaço de religar, como o Márcio falou aqui, aliás, abraço Márcio Macico, meu querido amigo, religar, mas também de relegere, de releitura. A Bíblia é um livro de releituras. Não existiu nenhuma como é que é? Esqueci sempre a palavra da psicografia, né? Psicografia. Não é um livro psicografado, não é um livro jornalístico que o autor estava lá vendo que Jesus falou e estava escrevendo, não é. É um livro de leitura, de tradição oral, de leituras e releituras. E tudo isso foi gerando, na inspiração divina, o texto que nós hoje temos. Né? A tradição oral, que é força do candomblé, é a origem da força do cristianismo também. A minha crítica é maior, realmente o que eu falei, de usar a religião como muleta. E a questão do conforto, Braga, que eu falo, eu acho totalmente legítima, sabe? As pessoas precisam, muitas vezes, muita gente, precisa desse ponto de conforto, esse porto seguro, esse norte de conduta, de como se comportar, de como se relacionar, de como ser no mundo. Muita gente precisa disso para viver e para viver bem. A minha questão e a minha crítica é que muitas vezes a religião é utilizada como uma muleta, como uma máscara, por gente hipócrita, por gente que está ali, e aquilo que eu falei, defende a caridade, se mostra virtuosa porque faz muita caridade, mas não quer nenhuma transformação social, não quer igualdade, não quer justiça, não quer direitos, não quer entender que pessoas que cometem crimes são seres humanos, não quer o trombadinha lá da rua que bate carteira,
um perdido, a menina de 10 anos que foi estuprada não pode abortar. Então, assim, é uma galera que se desconecta muito, muito do que eu considero que deveria ser o espírito cristão. Eu não posso falar muito, Paty, do candomblé não conheço, nunca tive contato. Eu só posso falar dos católicos, um pouquinho de evangélicos, porque eu frequentei alguns, e um pouquinho de espíritas, porque eu também frequentei alguns centros espíritas, principalmente na época que eu fiquei viúva. Então, assim, atrás de respostas, atrás de conforto, que eu não encontrei em lugar nenhum. Mas essa é a minha experiência pessoal. Não encontrei respostas, não encontrei conforto, achava tudo muito superficial. Essa foi a minha experiência. Tanto que eu não me conectei com nenhuma das religiões, nenhuma. Isso não me tornou ateia, porque eu quero crer que existe algo depois, algo além, eu quero crer, e isso é muito mais uma vontade do que uma certeza, e a minha vida não se pauta por isso, mas esse conforto é legítimo, você buscar conforto, principalmente nos momentos mais terríveis que você vive na vida, e esse momento que a gente está vivendo está sendo terrível para muita gente, é esperado, é normal, e você encontra conforto normalmente em coletividade, em grupo. E eu entendo essa vontade de estar em grupo, estar perto. Mas nesse momento a gente não pode. E a gente vai ter que encontrar conforto dentro da gente mesmo e dentro das pessoas que moram com a gente. E só, né? No máximo, telefones e virtuais, como a gente faz aqui, que eu digo que isso aqui é uma sessão de terapia para mim. Mas, assim, a gente vai encontrar saídas e respostas, e vai refletir, vai pensar melhor, e vai se abraçar através de outras saídas, que não seja aquela presença naqueles templos, igrejas, centros, terreiros, enfim. Não sei como todo mundo chama, mas, enfim, seja como for, a gente vai ter que encontrar outras formas de professar as nossas fés e estar junto, né? Não está saindo, Paty, o áudio. Sem áudio, Paty. Eu fico pensando no quanto fiquei pensando no nosso presidente, né? Quer dizer, o despresidente, nosso também não, porque eu não me coloco nesse lugar. Mas eu fico pensando como ele foi eleito, né? Ele utilizou essa máquina religiosa para poder, inclusive, ser legitimado, né? Ele usou esse discurso de religioso, assim, ele não tem... Em nenhuma religião ele se enquadra, porque, assim, o bem ao outro, né? O bem comum, né? O olhar, ele não se enquadra nisso. Então, realmente, ele é uma farsa total, e a gente já sabia. Mas como que algumas religiões, elas estão num processo de crescimento, expansão e dominação que é totalmente dicotômica do que ela se propõe. Eu faço parte de uma religião que é uma religião de pretos, né, gente? Então, assim, ela já não é uma religião dominante, é uma religião que muita gente tem muito preconceito, né? Porque é uma religião de preto, uma religião que vai trabalhar com outras perspectivas. A gente não tem grandes templos, a gente não tem, né, estátuas de ouro, a gente não tem nada disso. A gente tem ali os nossos alimentos, os nossos rituais, os nossos simbolismos, né? Que são numa outra perspectiva. Agora, realmente, o que a gente precisa pensar é como a religiosidade ela entrou forte. Ah, que legal. Tô lendo aqui. Como ela entrou forte na política. Na verdade, entrou não, ela sempre teve, né, gente? A política, ela teve sempre imbricada principalmente com a Igreja Católica, né? Sempre foi um processo de organização social que andava junto ali. Então, o problema é esse, a gente, mais uma vez, agora a gente saiu da parte, né, da católica para os cristãos evangélicos, assim. E aí está numa outra perspectiva, assim, como a gente vai dar conta disso? Quantos conflitos em virtude de religião a gente vivencia no planeta?
né? Quantos conflitos. Então, assim, É como falou ali no texto. Se você vai matar por Maomé ou por Cristo, depende só de onde você nasceu. exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não sei, temos que repensar, assim, a religiosidade não é isso, né? Não é isso. E ela está indo num lugar que é exatamente o que mais assim, né? Que a gente tem pensado. A necessidade das pessoas do conforto, a necessidade da comunhão, a necessidade de estar junto. Então, elas têm uma política, um discurso que agrega, mas que não representa o que religiosidade exatamente é. Para mim é isso, assim. E aí vem os fundamentalismos, e a gente tem visto fundamentalismo dentro do nosso Congresso, dentro do nosso Senado, né? A gente tem visto isso sempre, assim. Desvirtuou total, né? Vocês sabem por que o ditado, né, que o Marcelo sempre brinca, a gente não discute política, religião e futebol? Vocês sabem qual é o fundo dessa discussão aí, ou desse ditado? É o fato de que política, religião e futebol estão tá fechado. Futebol eu não consigo não discutir. Discuto mesmo. Mas o fundo dessa afirmação é porque política, religião e futebol eles estão no campo das narrativas, né? De novo, né? No campo das crenças. Então, assim, quando você está no campo das crenças, da linguagem narrativa, é narração. O que é que precisa para fazer com que a narração deixe de ser só narração? Precisa a institucionalização dessas narrativas. É o que a gente discutiu também um pouquinho antes, algumas semanas atrás. Na medida em que a gente não consegue institucionalizar essas narrativas, a gente perde, ela se perde no tempo. A instituição ela é importante, porque ela tradicionaliza, ela torna sabedoria, ela torna elemento que diz assim, a humanidade reconheceu que essa afirmação, esse pensamento, essa questão aqui, ela é importante para que ela consiga avançar enquanto humanidade. E isso é institucionalizado através dos mecanismos, né, humanamente criados, seja através do Estado, através das religiões, através da família, enfim, daquilo que foi institucionalizado. O futebol, a política e a religião, eles sempre estão no campo da narrativa. E aí é quando a gente consegue perceber que quando a política e a religião, por exemplo, se fundem ou se unem, a potência da narrativa ela toma um volume, né, uma força bastante significativa. E eu queria aproveitar isso que você levantou, Paty. Quando o bolsonarismo, né, ele conseguiu levantar essa lebre da religião, dos costumes, né, porque a discussão do cristão é sempre uma discussão ética, ela precisa ser ética, ela só vira questão moral quando, que é questão de costume, né, quando isso está apontando para algum princípio ético. Fora isso, na década de 60, uma mulher mostrar um umbigo, que era uma questão moral, né? Não foi nenhum dias mostram o umbigo, mostram outras coisas mais e não está afetando a moral cristã. Porque não está vinculado diretamente a nenhum princípio. Então, na verdade, o que a gente precisa estar preocupado é que parte, e aí eu concordo com o Marcelo quando ela sempre lembra, a gente discute tudo, inclusive política, religião e futebol. Por quê? Porque a gente tem que colocar as crenças sob escrutínio. A gente tem que botar as nossas crenças sob escrutínio. O que o Conexão Tucum tem que fazer é justamente trazer essas questões para cá e colocar sob escrutínio sob diversos pontos de vista. Porque senão a gente vai se aferrando às nossas convicções, e a gente vai se fechando no nosso mundinho, no nosso... E aí sim, aí é quando a ideologia ela fecha a gente, né? Eu acho que todo mundo precisa de uma ideologia, mas essa ideologia ela precisa ser sempre aberta para que a gente não se feche. A nossa percepção do mundo, a nossa cosmovisão, ela tem a ver com essa questão da ideologia, mas ela tem que ser sempre aberta, porque se ela não for aberta, em algum momento ela vai virar, ou ela vai tender a te tornar um fanático, enfim, uma pessoa
desequilibrado no sentido mais bolsonarista do termo. Mas, enfim, só queria aproveitar essa lebre que você levantou e lembrar que a gente já alcançou 300 pessoas, são 5 para as 10. A gente está alcançando 1.000 pessoas assim rápido, eu estou ficando, não sei por que a gente está alcançando pessoas assim rápido. Mas, enfim, agradecendo também a todo mundo que esteve com a gente. Márcio, vivo Conexão Tucum, amigo. Que nossa conexão seja mais do que Wi-Fi, seja mais do que internet, que seja nosso afeto uns pelos outros, que nossos pensamentos, nossas reflexões, elas consigam alcançar uns e outros. E assim a gente realmente se conecte de verdade. Carla Carelli voltou, estava um tempo aí sem falar com a gente, ou sem aparecer pelo menos aqui. Quer dizer, falar com a gente ela sempre fala, né? Nas nossas redes, mas hoje ela comentou mais. Bem-vinda, Helenice, Janete, enfim, todo mundo que comentou. Jandira Mavuzzi, Jandira Mavuzzi, você conhece, Paty? Ela é, como é que chama na hierarquia do candomblé? Tem uma... EQED que chama? EQED ou ela é Yalorixá ou EQED? EQED, ela é EQED. A mãe dos orixás. Ah, só bênção. Muito bom. Feliz em ter alguém da minha religiosidade aqui. Ela foi, inclusive, lá no meu trabalho, a gente teve um fórum sobre racismo religioso. E aí eu convidei ela e a mãe, perdão, agora escapou o nome, mas lá de Itapuã, que teve a mãe assassinada. Me ajuda, Paty, a lembrar o nome dela? Jacira de Oxum? Mãe Jacira. Isso, exatamente. Exatamente. Sim. Elas estiveram lá no meu trabalho, falavam sobre racismo religioso. Foi um excelente evento. Mas, enfim, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Compartilhem. Joélia também. Alguém falou? Desculpa, travessou aqui, não entendi. Joélia Santana também, bem-vinda, querida, e volte sempre. Ai, amo! Maninha! Beijos! E, enfim, gente, vamos só partir para as nossas considerações finais e dica da semana também, se vocês puderem já emendar com as considerações finais. Por gentileza, Marcele. A Carla, a gente tem se falado ali no WhatsApp, a Carla Carelli, nossa super fã. Quem vai sair hoje? Hoje não, amanhã, né? Hoje é só o jogo da discórdia. Ela tá perguntando aqui quem sai hoje no BBB. Amanhã só a Sara, né? A Jararaca Sara. Não, Sararaca. Sabe, nem os memes da internet. Não venha falar de BBB não, viu? É a Sararaca. Mas, enfim, acho que a gente conseguiu pontuar bem o que essa Semana Santa merece de reflexão e contextualizar um pouco com o que a gente está vivendo na atualidade, nesse desgoverno, com essa usurpação do que é ser religioso e o que é religiosidade. E eu queria deixar uma dica. A gente fala muito sobre o fundamentalismo, sobre essa distopia que a gente está vivendo, e tá um pezinho aí. Eu queria só pontuar uma coisa que a gente não falou, mas hoje o Bolsonaro fez uma reforma ministerial, né? Trocou um monte de gente, derrubou um monte, tirou um pessoal de uma ala mais ideológica, colocou mais militares. A gente não sabe se o governo está derretendo ou se o governo está a um passo de um golpe. A gente assiste tudo meio sem entender direito o que é que vai acontecer. Mas a Damares continua no governo e a gente já falou aqui que ela é parte dele. Ela não é cortina de fumaça, ela é projeto político. E eu lembrei disso, que a Damares permaneceu, mesmo com essa reforma ministerial, e lembrei desse livro, ou da série. O livro é mais condensado, mas a série também é muito boa. O Conto da Aia. Ai, meu Deus, minha luz, né? Sempre atrapalhando. Calma. Aqui. O Conto da Aia, Margaret Atwood,
é um livro maravilhoso, trata de fundamentalismo religioso num mundo distópico próximo. A história tem como mote um atentado terrorista nos Estados Unidos que mata os principais políticos e aí assume o governo um grupo de religiosos cristãos. E, enfim, e aí é um futuro muito próximo da gente, e a gente vê várias coisas acontecendo que já estão embrionárias nesse momento que a gente vive. Então, recomendo fortemente o Conto da Aia, o livro ou a série, fiquem à vontade, porque os dois tocam nesses pontos e a gente consegue ver claramente onde é que isso tudo pode chegar, né? Então, boa noite para todo mundo, um beijo para quem está acompanhando, um beijo para os nossos super fãs aqui comentando, e até a próxima segunda, se Deus quiser. Gente, eu vou. É muito bom a gente poder ter essa segunda-feira de conexão, e ainda mais quando a gente vê pessoas lindas, né, comentando e nos ajuda a refletir, né, sobre o que a gente está falando e nos dá elementos para a gente pensar. E aí eu não pensei, não tenho dica alguma, mas eu fiquei pensando assim, da gente pegar essa semana, e aí vai ser minha dica mesmo, assim, e entrar numa outra conexão. Entrar numa conexão de sabe, autorreflexão, de autoconhecimento, estamos no lockdown aqui em Salvador, né, gente? E vamos parar e vamos realmente dar essa parada mesmo, de pensar, poxa, realmente, o porquê que a gente está sendo obrigados, literalmente obrigadas, a não circular. O que isso nos coloca, né? Então, assim, tá difícil. É um ano inteiro de isolamento, né? Uns fizeram mais. Momentos que a gente conseguiu se isolar mais, momentos que a gente conseguiu se isolar menos. Mas, assim, a minha indicação é da gente se conectar com algo que seja muito bacana, que seja uma energia muito positiva, mesmo em meio a essa dor de mais de 300 mil famílias. São vidas, não são números. A gente precisa realmente lembrar que são vidas. E aí, isso, então, assim, são mais de 300 mil atingidos, né? Porque cada pessoa, né, cada vida, ela se conecta com outras tantas. Que a gente utilize essa semana e traga todo o simbolismo dela para a gente orar, para a gente entrar numa outra energia, numa outra conexão, porque é isso que a gente precisa urgentemente, sabe? Vamos mudar essa energia, porque a energia de morte ela é muito forte, ela é muito pesada. Então vamos fazer a nossa parte, gente. É também uma renovação, é um processo de transformação. Então vamos honrar aquelas vidas que, né, que foram embora, e as que estão chegando também, né, que a gente possa trazer aí um lugarzinho mais bonito para os que vêm, né? Um beijo, meus amores, e até a próxima segunda. Obrigada pela presença de vocês, pela energia. Valeu, Paty, valeu, Marcele, obrigado a todos. A minha sugestão da semana, basicamente, é que a gente consiga aproveitar essa Semana Santa. Eu não sei como é que está o feriado lá no Ceará, aqui na Bahia vai ser quinta, sexta, né? Não teremos expediente, mas que as pessoas, que nós todos que vamos vivenciar esses dias, a gente possa realmente refletir sobre esses acontecimentos e perceber os sentidos e os significados que eles podem ter para a gente, não buscando respostas afirmativas, não buscando simplesmente, eu preciso reforçar minhas crenças. Não é para reforçar a sua crença, não é para você buscar as respostas customizadas para as suas demandas, mas que sejam luzes, né, faróis, para que você se situe onde você está e decida para onde você quer caminhar. Acho que a gente precisa realmente estabelecer uma relação com a religião, com a Semana Santa, com a Bíblia, com as tradições, dessa maneira.
elas servem para nos situar de onde estamos e, a partir daí, a gente escolher o caminho que nós devemos percorrer. Se a gente conseguir aprender um pouco disso, a gente já vai ter feito muita coisa. Então, obrigado, Edith, Odoiá, Ubuntu também. Edith é ótima, Edith fala todas as línguas. E um beijo para todo mundo, gente. Muito obrigado. Chegamos a 1.450 pessoas agora no finalzinho. Que legal esse alcance. E semana que vem a gente está junto, se Deus quiser, com mais uma Conexão Tucum. Um beijo. Tamo junto. Fora Sararaca. Amanhã.